Vem, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E ora por um instante no Espírito. Que não haja empecilhos, Espírito Santo, nessa noite, para aquilo que o Senhor quer realizar nas almas. Que não haja empecilho, Espírito Santo, para aquilo que o Senhor quer revelar a nós. Que eu não impeça a sua revelação, mas que o Senhor use de mim, para que eu seja a boca do Senhor para este povo, para esta geração, para esta região. Eu te peço, Divino Espírito Santo. Coloca a mão na pessoa que está aí do seu lado direito. Ora por um instante sobre ela no Espírito. Daqui eu quero orar por cada pessoa que veio. Por você que saiu da sua casa e veio aqui nessa noite. Por você que veio cansado, saiu do trabalho, pegou transporte público, pegou Uber ou veio até mesmo andando. Eu quero pedir que o Espírito Santo honre a sua decisão nessa noite. Eu quero pedir que o Espírito Santo honre, surpreendendo você nessa noite, com a palavra, com a oração, com o agir dele na sua alma. Eu quero pedir que desde as crianças que estão aqui no nosso meio, até os anciãos que aqui vieram, Espírito Santo, cumpre a profecia de Joel no meio de nós. Eu peço para as mulheres que estão grávidas, que as crianças sejam batizadas no Espírito Santo, no ventre das mulheres. As mulheres que não conseguiam engravidar até essa noite, que estão aqui, desejam essa graça, que sejam seladas com a fecundidade que vem do seu agir, Espírito Santo. Eu peço que aqueles que chegaram aqui entristecidos recebam alegria, Espírito Santo. Recebam alegria, já comecem a ter a alma transformada e possam transbordar de alegria. Aqueles que chegaram aqui doentes, que possam voltar para suas casas totalmente curados, Espírito Santo. Que aconteça avivamento, que aconteça agora no nosso coração essa obra. Coloca a mão agora na pessoa que está à sua esquerda e continue orando. Derrama, Espírito Santo, a sua graça. Derrama, Espírito Santo, faz voltar ao primitivo fervor, ao primeiro amor, esses filhos e essas filhas. Derruba as barreiras que foram levantadas, preconceitos, ideias que foram sendo enrijecidas, resistência aos carismas, resistência ao uso dos dons carismáticos, aquilo que estava sendo sepultado, enterrado, Espírito Santo. Vem agora desenterrar, vem agora avivar, vem agora transformar, vem agora manifestar o seu poder, Espírito Santo. Verdadeiras ressurreições aconteçam aqui nessa hora, Espírito Santo. Aonde na sua presença nós oramos, aonde na sua presença nós fluímos, aonde na sua presença nós profetizamos, Espírito Santo.
Que toda pessoa cansada, mas não é o cansaço meramente físico, mas espiritual, seja agora visitado, Espírito Santo. E ela mandará lavar, agora levanta suas duas mãos para o alto, fecha os seus olhos, continue orando. Eu quero pedir um derramar de carismas no meio de nós. Eu quero pedir que o Espírito Santo agora derrame carismas sobre a sua vida. Neste Mato Grosso precisam se levantar ministros de milagres, ministros de cura, ministros de libertação. Precisa ser despertada a profecia, o ministério de profecia, o ministério de profetas nessa terra. Eu peço, Espírito Santo de Deus, desperta os profetas, aqueles que vão ter a partir de agora a sua boca ungida, a sua língua ungida, e quando abrirem a boca, o céu se rasgará, a palavra acontecerá. Vem, Espírito Santo, e sela com o carisma da ciência, da sabedoria, do discernimento. Vem, Espírito Santo, e unge a oração em línguas, a interpretação das línguas. Vem, Espírito Santo, derrama fé carismática, fé que gera milagres. Vem, Espírito Santo, derrama intercessão profética, dons proféticos, dons extraordinários. Vem, Espírito Santo, manifesta a sua presença, a sua graça, da eloquência, da parresia, da coragem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Canta uma canção nova, canta um canto novo, canta, solta a sua voz, solta o seu corpo, experimenta a liberdade espiritual. Deus, eu te peço um derramar sobre esta frente de missão, sobre esta casa de missão, sobre cada consagrado da canção nova aqui nesta missão. Que venha a parresia, a ousadia, a mesma que movia o coração do nosso fundador. Vem, Espírito Santo, compartilha conosco aquilo que um dia o Senhor entregou ao Padre Jonas no batismo do Espírito Santo dele, aquilo que ele foi exercitando a partir do conhecimento dos carismas, aquilo que começou a acontecer a partir do ministério dele. Eu te peço a unção, a mesma unção que derramaste sobre o profeta Jonas Abib, sobre esta missão. Eu peço um despertamento espiritual, eu peço um avivamento. Vem, Espírito Santo, sobre esta frente de missão, e que aqui seja um lugar de avivamento, que as pessoas, quando aqui entrarem, elas experimentem a Ti, Espírito Santo. Elas experimentem a Ti, que aqui seja um lugar de atração, aonde o Senhor atrai as pessoas para serem batizadas no Espírito Santo. Eu sei que durante o ano inteiro existem movimentos que se reúnem aqui. Eu sei que neste lugar, nesta casa, as portas estão abertas para todos os movimentos dessa arquidiocese, do Estado. Eu peço que quando todos entrarem aqui, sejam batizados no Espírito Santo. Recebam a mesma graça, a mesma porção que veio sobre o Padre Jonas. Que coisas extraordinárias comecem a acontecer aqui, nos ares, na terra, nesse lugar que foi edificado para a glória do Senhor. Não para a glória de homens, mas para a glória do Senhor. Vem, Espírito Santo, vem modelar, venha modelar, venha fazer a sua obra. Traz a sua mão sobre o seu coração. Ora por um instante no Espírito sobre ele.
Shirikantarahaya Larabasuri Andarahai. Shuriandarahaya Rakantarahaya Shirikantarahaya. Oriandarahaya Lekiri Basuri Mandarakantara. Irihandarakandara Darakantara Basarabaya Larakantara. Urahadara Basiri Kandarahadara Kantara Basara Kantara Basara Kantara Bas. Urahadara Basara Kantara Basari Kandara Basuri Andara Kantara. Urakandarahadara Basari Kandara Basari Kandara Basari Andara Kantara Bas. Shirikandara Haya Larabasuri Andara Kantara. Oriandara Kantara Basuri. Shirikandara Haya Larakantara. Adore o Espírito Santo nessa hora. Nós adoramos a Jesus no Santíssimo Sacramento, mas agora nós queremos adorar o Espírito Santo. Nós queremos adorar a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Recebe a nossa adoração, Espírito Santo. Recebe o nosso louvor, o nosso reconhecimento, o nosso amor. Recebe, Espírito Santo, aqui nesta terra, neste lugar, a nossa adoração, o nosso reconhecimento. Toda a nossa adoração seja destinada a Ti, Espírito Santo. Nós Te amamos, nós Te adoramos, Te glorificamos, Te exaltamos, Te bendizemos. Nós amamos o Senhor. Diga para o Espírito Santo que você o ama nessa hora. Fala para ele: eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui na minha vida, neste lugar, nesta casa de avivamento. Vem. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações, toda a graça do Eu também. Eu quero me derramar. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Também vem, Espírito Santo. Saboreia a presença dele, canta. Com teu poder, ele está aqui, ele te toca. Tocar meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o coração, nos braços do meu Pai. Espírito, com teu poder, tocar meu
bom estar em sua presença, Espírito Santo. Com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite. Aplauda quem está aí do seu lado porque veio. Padre Ivan está atendendo confissão ali. Se alguém precisar, é só se direcionar lá, tá bom? Abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 20. Livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 20. Profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 20. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: virão ainda muitos povos e habitantes de grandes cidades. Os habitantes de uma cidade convidarão os habitantes de outra, dizendo: vamos e roguemos ao Senhor. Busquemos o Senhor dos Exércitos. Também eu irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e implorar a face do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia, 10 homens de todas as línguas das nações tomarão um judeu pela orla de seu manto e dirão: queremos ir convosco, porque soubemos que Deus está convosco. Palavra do Senhor. Numa outra tradução vai estar assim dito: assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda virão povos e habitantes de muitas cidades rapidamente, depressa, e eles vão dizer uns aos outros: vamos depressa, vamos rápido suplicar o favor do Senhor, vamos buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Essa palavra é uma palavra de avivamento. O profeta está olhando para uma realidade de avivamento. Quando acontece um avivamento, é exatamente isso que Deus faz acontecer. Ele começa a atrair as pessoas. As pessoas começam a correr na direção daquele lugar onde o Espírito Santo está se manifestando de forma abundante, de forma extraordinária. As pessoas não vão correndo atrás de homens, as pessoas não vão correndo atrás de ministros de música, as pessoas não vão correndo atrás de pessoas que têm simplesmente dons, elas vão correndo atrás do Senhor. Do Senhor. Esse é o grande sinal de um genuíno avivamento. As pessoas começam a ser atraídas. Exatamente porque, eu não sei se você sabe, mas no número 27 do Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo vai dizer que Deus deixou no coração do homem um desejo de felicidade e de verdade. E que o homem não vai realizar esse desejo de felicidade de verdade enquanto ele não buscar no lugar certo, que é no Senhor. Então toda a humanidade tem esse desejo de felicidade, esse desejo de verdade no coração. E quando o fogo do avivamento começa a ser aceso, as pessoas, os homens e as mulheres de todos os lugares, eles começam a ser atraídos. Amém? Amém? Esse é um grande sinal. Se você for estudar os avivamentos que aconteceram na história, você vai ver exatamente isso. Por exemplo, aconteceu um avivamento no ano de 400 depois de Cristo, para aqueles anos ali, porque um jovem foi estudar em Roma, um jovem abastado, que tinha bastante condições, foi estudar direito. O nome dele era
Bento. Nós celebramos a missa aqui, votiva de São Bento. E ele se deparou com a fraqueza dele ali no império. Ele se deparou com a realidade da sensualidade que estava impregnada no Império Romano. E num determinado dia ele decidiu deixar a faculdade e ir para um lugar deserto, para uma montanha, e lá se esconder, e lá tratar a carne dele, e lá renunciar aos pecados, renunciar aos desejos que estavam querendo castigá-lo, querendo levá-lo para a perdição. E ali Deus começou a gerar naquele lugar, por meio daquele homem, um avivamento. A humanidade daquela época estava tão perdida quanto a nossa. A Europa estava um caos moral e espiritual, mas por causa de um homem chamado Bento, que foi se colocar na presença do Senhor e começou a orar, o Espírito Santo derramou um avivamento, e ali começou uma obra que salvou a Europa. Se você for na Europa e você perguntar quem que é o padroeiro da Europa, eles vão dizer Bento, São Bento. Por quê? Deus usou São Bento, um único homem. Diga comigo, um único homem. Diga mais uma vez, um único homem. Deus usou de um único homem para gerar um avivamento na Europa. Dele, outros jovens se sentiram chamados a viver da mesma maneira e se juntaram. E aí começaram os mosteiros, que foram nascendo ali nos morros, nas encostas, nos lugares aonde todos da cidade se direcionavam para encontrar-se com Deus. Aquilo que está sendo dito aqui pelo profeta Zacarias: eis que o que diz o Senhor dos Exércitos, virão ainda muitos povos e habitantes de grandes cidades. Os habitantes de uma cidade convidarão os habitantes de outra, dizendo: vamos correndo e roguemos o Senhor, busquemos o Senhor dos Exércitos. Então ali começou um foco de atração. Deus começou a atrair as pessoas, Deus começou a tratar as pessoas, Deus começou a curar as pessoas, Deus começou a libertar as pessoas, Deus começou a fazer com que a vida moral daquelas pessoas fosse arrumada, a partir de um homem que se colocou, eu vou usar um termo que a gente usa no avivamento, na brecha da oração. Um único homem. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Deus, Ele, em diversos momentos da história da salvação, Ele usou de um único homem para começar um grande movimento de transformação. Foi assim com Noé, porque Deus viu que Noé era um homem íntegro e que ele buscava a Deus, e ele salvou a humanidade a partir de Noé. Foi assim com Abraão, quando Deus mandou Abraão sair da terra dele, porque ele tinha uma terra para que ele gerasse um povo que ia ser incontável. Foi assim com Moisés. A gente poderia aqui ir elencando cada um daqueles que Deus levantou, porque Deus precisa, e aí, entre aspas, Ele quis precisar do homem para gerar aquilo que Ele quer realizar na terra. Amém? Então é um posicionamento. Nós precisamos entender que é um posicionamento. E aqui no versículo 21 vai dizer isso, né? Vamos depressa suplicar o favor do Senhor. Vamos depressa. Aqui tem algo importante que nós nessa geração precisamos entender. Segura na mão de quem está do seu lado. Está segurando? Já segurou? Balança a mão desse irmão e diga: tem algo aqui que você precisa entender, que fala do desejo de Deus, em que esse desejo de Deus passa por você. Balança a mão desse irmão e diga: vamos depressa. Olha para quem está do outro lado, dê um sorriso para ele e diga: vamos depressa buscar o Senhor, porque Deus vai fazer aqui. Se nós fizermos esse movimento depressa, depois dessa profecia do avivamento, de buscarmos o Senhor, Deus vai fazer aqui acontecer um avivamento.
Balança a mão desse irmão de que ele conta com você. Se vira. Aplauda esse irmão que foi escolhido. Esse versículo ele vai descrever algo. Ele vai descrever um sentido de urgência espiritual. Meu irmão, minha irmã, quantos aqui no nosso meio, nós já oramos, mas chegaram aqui precisando de uma cura, de um milagre? Amém. Muitos de nós precisamos, não é verdade? Mas deixa eu te dizer, quando acontece um avivamento, milagre é aos baldes. Quando acontece um avivamento, resposta de oração que está sendo feita há anos, a pessoa está ali clamando há anos, em um segundo, aquilo acontece. Por isso que se nós entendermos o que é avivamento, e se nós entendermos o chamado espiritual do Senhor, nós não vamos mais demorar em nos colocar na presença do Senhor para clamar esse Espírito Santo para nós e para a região onde nós estamos. Se nós entendermos a urgência, é urgência espiritual, vamos depressa. Um avivamento ele é sempre marcado pela pressa santa, por um anseio que não se acomoda. Você não pode acomodar-se depois dessas 3 noites, você que aqui veio. Você tem que ser agora, a partir de agora, incomodado para se colocar diante de Deus. Por quê? Deixa eu te dizer, o mover do Espírito Santo, o avivamento não vai vir por um decreto do Papa Leão. Amém? O avivamento virá pela decisão de uma pessoa que responde pelo seu nome. Como que você se chama? O Papa Leão não vai escrever uma encíclica convocando um avivamento. O avivamento é gerado por um povo que entendeu que precisa buscar o Senhor de todo o seu coração. E esse avivamento virá a partir da reação. Só que a gente quer ficar só sentado, esperando, só sentado, querendo milagre, de mãozinha aberta, mas não quer se mover, não quer se comprometer, não quer se posicionar, não quer se expor. E hoje Deus está dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor, vamos depressa suplicar por esse avivamento. Uma pessoa que começa a experimentar o avivamento, ela não é acomodada, ela não se acomoda. Na verdade, ela é uma pessoa incomodada, porque o Espírito Santo incomoda. Esse mover, eu volto a dizer, ele não nasce da estrutura religiosa, mas ele nasce dos corações que foram tocados pelo Espírito Santo. Quem aqui foi tocado pelo Espírito Santo nessa noite? Eu já posso ver o avivamento do Mato Grosso acontecer. Gente, se Deus precisou de Bento, quantos levantaram a mão aqui? Levanta a mão, eu já estou vendo, não é? Não tem épocas de incêndio aqui? Não tem? Queimadas? O fogo que vai ser gerado aqui vai se alastrar por todo o Brasil, se você se colocar no lugar que você tem que se colocar. Você crê? Eu acredito. Eu acredito que se nós formos depressa buscar o favor de Deus, se Deus olhar para nós e contemplar o nosso coração fiel, um clamor crescente de homens e mulheres sedentos, eu já posso ouvir barulho de avivamento, eu já posso esperar notícias de avivamento. E deixa eu te dizer, milagre vai ser coisa fichinha, coisa comum. Em avivamento, milagre é coisa comum. Ressurreição é coisa comum, os mortos ressuscitam, são coisas extraordinárias que acontecem quando está um avivamento acontecendo. Mas deixa eu te dizer, esse primeiro momento, em primeiro lugar, aquilo que eu vim fazer aqui foi colocar fogo no seu coração. Amém? Foi colocar fogo no seu coração, para que você, bem depressa, busque o Senhor. Ontem eu terminava a missa dizendo isso, aquilo que nós devemos ser tem que começar agora, hoje, não pode ser deixado para amanhã. Nós temos que ser aquilo que Deus espera que nós sejamos hoje. Por quê? Um verdadeiro avivamento, ele não é programado, mas ele é acendido por Deus, ele é abraçado por corações famintos. Se você for ler a história da renovação carismática católica, o que você vai ver na vida daqueles jovens?
que se reuniram num final de semana na universidade consagrada ao Espírito Santo em Duquesne, nos Estados Unidos. Eles estavam sedentos por mais de Deus. Eles pegaram aquele feriado de carnaval para buscar a Deus. Eles se reuniram para ouvir a palavra, para rezarem juntos, e o Espírito Santo veio. Eu estive agora nos Estados Unidos pregando, e as minhas irmãs de comunidade escolheram passar, eu não lembro se foi o Natal ou se foi o Ano Novo, mas foram passar na capela onde aconteceu o avivamento católico, a renovação carismática católica. Lá se chama Arca, né? É uma grande arca. E graças a Deus a igreja comprou, e lá é um lugar de retiro nosso. Nós podemos ir lá fazer retiro. Então elas foram passar, e elas disseram para mim, elas falaram assim: padre, realmente o Espírito Santo mora naquele lugar. Elas falaram que foi algo tão extraordinário que elas viveram naquela noite. A Neidinha falou que ela recebeu joy, alegria, uma coisa assim extraordinária. Não tinha músico, não tinha ninguém tocando, eles só começaram a clamar o Espírito Santo, e o Espírito Santo viu que elas tinham sede, o Espírito Santo viu que elas tinham fome, da mesma maneira que aqueles jovens lá atrás tiveram fome, naquele mesmo lugar onde o Espírito Santo foi derramado, e gerou um impacto em todo o mundo. Se estou aqui pregando para você nesse dia 1º de outubro de 2025, é porque eu sou fruto da renovação carismática católica. Amém? Eu sou fruto desse avivamento. Tinha uns jovens que poderiam olhar para ele: ninguém dá nada. Às vezes os jovens são tratados assim, né? Ninguém dá nada por eles. Isso aí é fogo de palha. Eles foram lá, deixa eu te dizer, e aqueles jovens foram usados para ser o impacto de Deus no século 20. O Espírito Santo foi derramado de forma abundante, extraordinária. Quando você vai ler os relatos do que aconteceu lá e do que aconteceu depois, você vai entender porque aqui está escrito: vamos depressa buscar o Senhor. Porque esse verdadeiro avivamento não é programado. Elas não tinham programado, eles não tinham programado o que iria acontecer. Mas Deus viu corações sinceros, famintos, corações sedentos, e aí Deus derramou o Espírito Santo. Diga comigo: Senhor, eu te peço uma graça muito especial nessa noite, que o Senhor coloque esta pressa no meu coração, de te buscar, de fazer a vontade do Senhor, de viver o seu projeto. Eu peço a partir de agora que no meu coração aconteça esse movimento de urgência. Eu não quero estar acomodado, eu quero ser provocado, eu não quero estar satisfeito, eu quero que cresça no meu coração a fome e a sede pela sua presença, para que eu te busque, e te buscando, eu seja instrumento desse avivamento nessa geração. Diga comigo: eu sei, Senhor, que o Senhor me escolheu. Eu sei, Senhor, que existe um propósito. Eu sei, Senhor, que eu não estou aqui à toa. O Senhor está entregando a mim uma palavra profética. O Senhor está me chamando para um mover profético. O Senhor está me despertando para aquela que é a sua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Vou te mostrar uma mulher que foi tocada pelo Espírito Santo. E o que aconteceu com ela? O nome dela é Maria. Lucas, capítulo 1, versículo 39. O anjo anunciou a Maria, e ele disse
que ela conceberia um filho, por obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo cobriu Maria, a sombra do Espírito tocou em Maria, Jesus passou a habitar no ventre dela. Ela ficou cheia do Espírito Santo. Só que o anjo avisou algo para ela: a sua prima Isabel, tua parenta, de idade avançada, que era estéril, está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Olha o que aconteceu. Naqueles dias, Maria se levantou e foi apressadamente. Está vendo como que quem é tocado pelo Espírito tem pressa de buscar a vontade de Deus? Tem pressa de fazer a vontade de Deus? Tem pressa de levar a Deus? Olha o que acontece. Ela vai às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá, e ela entra na casa de Zacarias, e ela sauda Isabel. O que acontece com Isabel? Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seio de Isabel. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O que aconteceu? Isabel ficou cheia do Espírito. O que Isabel ficou? Cheia do Espírito Santo. Porque Maria estava cheia do Espírito Santo. Maria estava portando aquele que dá o Espírito Santo. Então, ela vai apressadamente. Veja só, o avivamento gera no nosso coração essa pressa. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós vamos na presença dEle, quando nós permanecemos na presença dEle, quando nós nos disciplinamos todos os dias a estar na presença dEle, nós vamos sendo ali adestrados, treinados, avivados, nós vamos sendo purificados. Aquilo que é carnal vai sendo vencido pelo Espírito, aquilo que muitas vezes é defeito vai sendo curado pelo Espírito, aquilo que no nosso caráter ainda estava necessitado de uma transformação vai sendo transformado pelo Espírito. Aquilo que em nós ainda era uma realidade de vício vai sendo tocado pelo Espírito. E aí o que é o processo que acontece? É o processo da santificação, o processo da purificação. E aí Deus vai começando a aparecer em nós, Deus vai começando a se revelar a partir de nós. E aí aonde a gente chega, o que acontece? Avivamento, despertamento. Pessoas começam a entender o que elas não entendiam antes. Pessoas começam a ser provocadas como nunca haviam sido provocadas antes. Elas começam a sensivelmente perceber que existe algo que elas não sabem dar nome, mas que está acontecendo ali naquele ambiente. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Quantas vezes eu já vi isso se estabelecer? Você chega e o ambiente é transformado. Você chega e as pessoas começam a ser atraídas a uma presença, a presença de Deus. Você chega e o mal não fica, porque existe a presença de Deus. Só que hoje a galera aí está tão fraca espiritualmente que ela chega no lugar e fala assim: ai, esse lugar está carregado, eu não quero ficar aqui não. Está carregado porque você não carrega o Espírito Santo. Porque se você carrega o Espírito Santo, o que estava carregado lá sai, é vazado, não fica. Ai, estou carregado, esse pessoal é carregado. Carregado nada, carregado sou eu sou cheio do Espírito Santo, e é o peso do Espírito Santo que está comigo, e aonde eu vou ele entra. É Jesus que fala pela boca de João: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu vivo rezando por gente: ai, lá no meu trabalho tem muita gente carregada, eu estou não sei o que lá. Pelo amor de Deus, você precisa rezar. Porque aquela pessoa que você disse que está carregada lá, se você tiver Deus, ela vai se converter. Você não precisa falar nada. O Deus que está em você vai mudar a vida dela. Não o contrário. Mas quem não reza, já era. Quem não vai correndo para Jesus, quem não vai buscar depressa o Senhor, entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Imagina você entrando lá,
naquele órgão público que você trabalha, que está cheio de gente carregada lá. Você fala assim, bom dia, o Espírito Santo cai em cima da galera. Rapaz do céu, eu não estou sendo exagerado não, é isso que Deus quer fazer. Deus te trouxe aqui porque é assim que Ele quer agir na sua vida. Imagina você chegar lá na sua escola, aonde é difícil, aonde você tem enfrentado muitas batalhas para ser cristão lá dentro, e aquele que está em você começa a transformar. Eu já vi escolas sendo avivadas por um único jovem que buscava a Deus, e todos os dias ele passava naqueles corredores orando e pedindo pelos seus irmãos, amigos que estavam ali, e o Espírito Santo veio sobre aquela escola e avivou aquela escola. Mas agora, meu irmão, depende de nós. Segura na mão de quem está do seu lado, mais uma vez, dá um sorriso para essa pessoa e diga, é nós, meu irmão. Olha para quem está do outro lado e diga, é nós, meu irmão. Balança a mão desse irmão e diga, você foi escolhido para este avivamento. Você foi escolhido para este tempo. Deus está levantando um povo aqui no Mato Grosso, e você está na lista de Deus. O seu nome está escrito lá. Você não está aqui à toa. Balança a mão dele. O seu nome está escrito na lista de Deus. Ele escolheu você para esse mover que Ele quer despertar neste estado. E se você buscar o Senhor, você vai ser testemunha das maravilhosas obras do Senhor nesta terra. Aleluia. Pode aplaudir esse escolhido que está aí do seu lado. Foi assim que Francisco de Assis foi escolhido. Foi assim que Carlo Acutis foi escolhido para sacudir uma geração de jovens que não usam a internet para evangelizar, mas para as coisas impuras. E aí Deus levanta um menino de 15 anos que até nos envergonha com a maneira que ele vivia, para gerar avivamento no meio da juventude, para que a juventude acredite hoje, no século 21, usando a internet, tendo computador, tendo celular, eu posso ser santo e gerador de avivamento. É assim que o Espírito Santo trabalha. Só que Ele não trabalha na vida de acomodados. Quando o profeta Samuel é enviado à casa do rei, na casa de Jessé, ele escolhe quem estava trabalhando e não quem estava acomodado em casa. Os filhos de Jessé estavam tudo de perna para cima em casa, a guerra estava meio parada e tal. O único que estava trabalhando era o rei Davi. O único que estava trabalhando. Deus não trabalha na vida de gente preguiçosa. Se você é um preguiçoso, você vai pedir para Deus, me liberta da preguiça. Eu não estou falando que nem preguiça de trabalhar, porque às vezes a gente é obrigado a trabalhar, não é verdade? Senão você não vai comer, quem trabalha não vai comer. Eu estou falando de preguiça espiritual. Por que Davi vence o Golias? Porque ele estava trabalhando espiritualmente lá no deserto, lá nas estepes, onde ele cuidava do rebanho. E aí ele vai dizer para o rei Saul, olha, eu matei leão e urso, mas não fui eu, foi a força de Deus através de mim. Diga comigo, Deus, se eu sou escolhido, eu aceito, eu vou contigo, eu vou te experimentar, e eu quero ser sinal nessa geração. Eu quero ser sinal nessa geração. Então vamos lá, primeiro ponto para que você seja sinal nessa geração: urgência espiritual. Se você puder anotar aí no seu caderno, anota. Urgência espiritual, e depressa. Ir ao Senhor, não
somente no domingo, ir ao Senhor todos os dias, ter comunhão com o Senhor. Avivamento exige pressa santa, avivamento exige tempo favorável, avivamento não aceita procrastinação. Quem procrastina na vida espiritual não experimenta avivamento e não é agente de avivamento. Amém? Segunda coisa, se juntar com outras pessoas que desejam a mesma coisa que você. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga: é nós, meu irmão. Ainda que sejam duas pessoas, duas amigas aqui, ó, se junte para rezar pelo avivamento. É a busca coletiva. Se tiver mais, se você está aqui com o seu grupo, esse grupo que veio, junte-se para rezar pelo avivamento. Muitos povos virão, é busca coletiva, porque o avivamento é contagioso, começa com um e vai atraindo os outros, e se a gente se junta para rezar, outros virão, porque eles estão sabendo que Deus está se manifestando ali. Quando eu passei pelo meu processo de conversão, muitos jovens na minha região estavam também passando por esse processo. E eu comecei a subir o monte para orar com eles. Monte mesmo, montanha. Porque eles rezavam na montanha uma vez por semana e o padre ia junto. Porque eu fiquei sabendo o que estava acontecendo naquela montanha. Deus estava se manifestando lá. E eu não tinha medo de boi, não tinha medo de cobra, não tinha medo de nada. Eu subi aquela montanha alta no meio do matagal para orar, porque eu fiquei sabendo que Deus estava se manifestando lá. E se eu te contasse o que acontecia naquela montanha, você ia ficar apavorado, porque eram coisas extraordinárias. E por que eu subi a montanha para rezar com eles? Porque eu ouvi o que Deus estava fazendo lá. Deixa eu perguntar quem aqui é de grupo de oração. O que Deus está fazendo no seu grupo de oração? Muitos hoje, nada. Parece que Deus está igual na igreja de Laodiceia. Eu estou do lado de fora. Se alguém escutar, abra a porta, por favor, que eu quero entrar. Virou grupo de reza, não é mais grupo de oração. Não tem poder, não tem milagre, não tem cura, não tem profecia, não tem carismas. Como é que vai atrair? Não vai atrair, porque nós estamos traindo a nossa identidade carismática. Retiro de silêncio a gente faz em outro lugar. Presença de Deus como centro. Deus está com eles. Avivamento não é show. Avivamento é Deus presente, é Deus vivo, é Deus atuante. Então, busca de urgência espiritual, busca coletiva, buscar e colocar Deus no centro, porque é Ele que faz, e dê em nós a graça de sermos testemunhas visíveis. A orla do manto, eles tocavam na orla do manto de um único judeu. 10 homens tocavam na orla de um único judeu e dizia: me levem aonde vocês estão indo, porque eu sei que Deus está lá. Me levem para onde vocês estão indo, porque eu sei que Deus está lá. As pessoas verão Deus em você. As pessoas verão o Espírito Santo em você. As pessoas verão que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um jovem de Deus, é uma jovem de Deus. As pessoas verão que você é diferente. As pessoas verão que tem uma presença que anda com você, que é o Espírito Santo. Mas para isso, eu preciso escutar o chamado dessa noite. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: virão muitos povos e habitantes de grandes cidades. Os habitantes de uma cidade convidarão os habitantes de outra, dizendo: vamos e roguemos ao Senhor, busquemos o Senhor dos Exércitos. Diga comigo: vamos. Diga: vamos e roguemos ao Senhor, busquemos o Senhor dos Exércitos. Diga mais uma vez: vamos e busquemos o Senhor, roguemos ao Senhor dos Exércitos, para que Ele se manifeste. Fica de pé, segura na mão de quem está do seu lado, feche os seus olhos.
Agradeça a Deus porque tem alguém aí do seu lado. Eu agradeço a Deus porque você veio aqui na Canção Nova. Eu agradeço a Deus porque você foi atraído aqui, porque algo está acontecendo aqui. E esse algo que está acontecendo aqui, ele está movendo o seu coração. Eu, em nome do Senhor, quero profetizar sobre a sua vida. Você foi escolhido nesta geração. Como Pat Mansfield foi escolhida lá em 67, como todos os outros que estavam com ela lá naquela universidade em Duquesne, consagrada ao Espírito Santo. Deus escolheu você nesta geração. Deus está separando um povo nesta geração. Deus está escolhendo um povo nessa geração. E Ele está movendo o coração na direção daquele que é o foco, a presença dele. Levanta a mão do seu irmão. Eu queria que você começasse junto com o seu irmão agora a adorar o Senhor com as suas palavras. O Senhor está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele veio. Ele está aqui. Ele veio. Ele está aqui na Canção Nova agora. Ele está aqui. Ele desce dos céus agora e ele se deixa encontrar o Senhor dos exércitos. Então adore o Senhor nesse momento. Adore o Senhor, diga para Ele: obrigado, eu te adoro, eu adoro a sua presença. Eu não estou te vendo, talvez você não esteja sentindo, e não é necessário sentir, é preciso declarar em fé. E você sabe que Ele está aqui. Nós somos mais que dois reunidos no nome dEle. Ele disse que onde dois ou mais se reunissem no nome dEle, ali Ele estaria. Então Ele está aqui. Então vai levantando a mão desse seu irmão agora, como escolhidos, como despertados, como eleitos, separados para esse tempo novo que virá, mas que começa na sua vida, neste avivamento. Você vai ser instrumento dEle nesta terra. Você vai atrair as pessoas até a presença do Senhor neste tempo favorável da graça de Deus. Começa a orar. Eu quero ouvir o barulho da sua voz, eu quero ouvir o barulho da sua oração. Começa a clamar o Senhor dos exércitos agora. Começa a clamar para que Ele não te deixe acomodado. Peça para Ele te tirar da procrastinação espiritual. Peça para Ele te tirar da indisciplina espiritual. Peça para Ele te colocar na constância espiritual. Pede para Ele te atrair, te despertar, te acordar, te sacudir, para que você busque a Ele todos os dias. Fala: Deus, eu não quero te buscar somente hoje, eu quero te buscar todos os dias, porque eu sei que há uma escolha sobre a minha vida. Davi te buscava todos os dias, lá onde ele, nas pastagens, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Senhor, faz aqui no meio de nós, faz no meio dos anciãos, na vida dos anciãos, na vida dos adultos, na vida dos jovens, dos adolescentes, também das crianças. Realiza essa obra, Senhor. Realiza essa obra. Senhor, nós viemos te buscar e nós queremos te encontrar. Senhor, nós viemos te buscar e nós queremos te levar conosco. Senhor, nós queremos experimentar um batismo nessa noite, um batismo de oração. Que o Senhor nos faça experimentar um avivamento na nossa vida de oração. Que todos os dias, de segunda a segunda, nós busquemos o Senhor. Vai começar a acontecer coisas na nossa casa extraordinárias. Vai começar a acontecer coisas no nosso bairro extraordinárias. Vai começar a acontecer aqui, Senhor Deus, um despertamento. As pessoas virão, serão atraídas. Senhor, as pessoas serão atraídas àquilo que o Senhor fará por meio de nós. Faz no nosso grupo. Se você tem um grupo, ora agora pelo seu grupo de oração. Se você participa de uma pastoral, ora pelo avivamento agora da sua pastoral. As pessoas encontrarão o Senhor, porque em primeiro lugar nós te encontramos, Senhor. Porque em primeiro lugar o Senhor apareceu através de nós. O Senhor apareceu como aparecia através daqueles judeus que os 10 seguravam na orla do manto e diziam: nos leve, nós queremos ir contigo, porque nós sabemos que Deus está com vocês. Deus se manifesta no meio de vocês. Realiza isso, Espírito Santo. Realiza essa obra. Faz, Espírito Santo. Realiza. Eu navegarei no oceano do Espírito.
fechassem os corredores aqui, segurando a mão um no outro. Fecha os corredores, vão se aproximando aqui, vão se juntando, porque existe uma promessa sobre o Brasil. Enquanto nós cantávamos, o Senhor me lembrava que eu fui apresentado a um pastor protestante que tinha uma revelação. E esse pastor protestante me relatou que ele estava orando, e Deus falou com ele é americano, e Deus falou com ele que aconteceria um avivamento no Brasil. E do Brasil esse avivamento, ele atingiria todas as nações, mas as pessoas viriam para o Brasil, assim como a palavra do profeta Zacarias está dizendo. E ele disse: nossa, Senhor, no nosso meio então protestante. Deus falou para ele: não, vai acontecer na igreja católica. E se os protestantes não se renderem, eles ficarão com dor de cotovelo, porque é na igreja católica que eu escolhi para fazer esse poderoso avivamento. Eu queria que você, ao segurar na mão desse irmão, você entendesse que você faz parte desse sonho de Deus. Olha para ele e diga: você faz parte desse sonho de Deus. Você é brasileiro. Balança a mão dele. No Brasil vai acontecer um poderoso avivamento. Amém. Mas nós precisamos despertar todos os estados. E aqui está o despertamento do Mato Grosso. Amém. Levanta a mão desse irmão e diga: aqui está o despertamento do Mato Grosso. Pisa aí no chão e declara: eu profetizo sobre o Mato Grosso, que aqui o Senhor vai levantar, está despertando um povo para esse tempo de avivamento na nação. Eu vou marchar com o Senhor dos Exércitos. Vai batendo o seu pé no chão e diga: eu vou marchar com o Senhor dos Exércitos. Pode entrar no Mato Grosso, pode entrar, Senhor dos Exércitos, pode entrar nesse estado, pode agora derrubar as potestades malignas que queriam impedir esse avivamento aqui neste estado. Pode agora, Senhor dos Exércitos, entrar e trazer o Espírito Santo, o avivamento, que aqui comece um barulho, um movimento nesse estado extraordinário, de levantamento, de despertamento, de unção, de poder, de glória. Vem, Espírito Santo, vem. Nós sabemos que o Brasil é o foco, mas que cada estado se levante. E nós viemos aqui na Canção Nova para levantar os matogrossenses despertados, escolhidos, aqueles que o Senhor ama, aqueles que o Senhor visitou, aqueles que o Senhor atraiu, aqueles que o Senhor quer levar à tua presença, aqueles que o Senhor quer usar. O Senhor quer usar. Levanta a mão desse irmão e canta. Canta sobre o Mato Grosso, profetizando: Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes, vem sobre o Mato Grosso. Enche. Espírito de Deus, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. E enche-me de novo. Eu quero selar. Continua segurando na mão do seu irmão. Eu selo agora com uma bênção a profecia liberada sobre este estado. E essa profecia, ela passa por você. Deus desperta um povo para que em cada estado os despertados possam ser instrumentos desse mover que se estabelecerá em toda a nação brasileira, na Igreja Católica Apostólica Romana, onde a Virgem Maria, a mãe do cenáculo, é rainha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando a gente ganha um prêmio, o que a gente faz? Foi eu que ganhei. Pode celebrar aquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Ele te premia, ele te escolheu. Celebra, abraça quem está do seu lado e fala: eu ganhei. Abraça esse irmão e fala: eu ganhei, eu fui chamado, eu fui escolhido.